Queridos irmãos, estamos aqui neste vídeo para fazer uma demonstração e falar através sobre a égide, da doutrina espírita, parábolas de Jesus, o semeador. Inicialmente vamos falar um pouco da nossa campanha que nós fazemos aqui no CERJ, todas as terceiras quintas de cada mês, às 19 horas, após o término da sessão pública, nós fazemos uma demonstração ao vivo do Evangelho no lar e no coração, com a participação de todos os presentes, ou quem chegar. O CERJ está localizado aqui no Rio de Janeiro, na capital, a Rua dos Inválidos, 182, Centro. E qualquer dúvida sobre o Evangelho no lar, alguma dúvida, por gentileza, queiram enviar um e-mail para evangelhonolaRJ@gmail.com. Aos meus cuidados, Edson. Eu estarei enviando todas as dúvidas, todas as orientações necessárias, ok? Hoje vamos falar da palavra o semeador, que está inserido no estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, nas páginas 135 a 142, no volume 2, parte 1. Está também no módulo 3, no subsídio, no roteiro 1. E também está inserido, meus irmãos, no livro básico de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Vamos interpretar a parábola do semeador segundo o entendimento espírita. Inicialmente vamos falar um pouco sobre a palavra parábola dentro do dicionário, ou o significado da mesma. Parábola, narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Narrativa alegórica que encerra um preceito religioso ou moral, em especial as encontradas nos evangelhos. Em suma, portanto, toda a parábola é uma alegoria de cunho moral. Ideias principais. A parábola do semeador, também conhecida como da semente, mostra que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. No Caminho, Verdade, essas palavras está no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 2 de Emmanuel. Isso também está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 6. Essas referências que nós vamos apresentar a vocês servem para uma reflexão, uma recapitulação, para levar a seus grupos de estudos, ou mesmo se você, meu irmão, minha irmã, quiser fazer uma revisão sobre esta parábola. Texto evangélico. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Está inserido no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos 1 e 9. Nessa última, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Todos nós que estivermos atentos aos ensinamentos de Jesus e colocarmos em prática no nosso dia a dia, nós vamos evoluir bastante no tocante à nossa elevação espiritual. Vamos falar agora, a posteriori, sobre essas várias
tipos de terrenos em que a semente caiu, né? Mas antes, porém, vamos falar um pouco da expressão tendo Jesus saído de casa. Revela a incansável dinâmica da forma dele agir, levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, etc. É uma lição que nos alerta quanto ao imperativo do trabalho e da perseverança. Refletindo, vemos que o ato de sair de casa não se resume à mera rotina externa. Simboliza também a saída de nosso casulo mental, onde costumamos permanecer recolhidos, às vezes por séculos, no oculto do egocentrismo, e de onde necessitamos afastar-nos sobre novos fundamentos para cultuar os legítimos valores da vida. Então, meus irmãos, é bom lembrar que todos nós, sem exceção, aqui neste planeta, somos espíritos seculares. Estamos encarnando e reencarnando e estamos aqui para pagar as nossas dívidas, para saldar as nossas dívidas desta existência e existências anteriores. Esse sair de casa, está na hora de nós sairmos de dentro, né, desse casulo mental e partirmos para a prática, para o conhecimento, né? Por isso Jesus agora há pouco nos deu esse ensinamento. Quem tem ouvido de ouvir, que ouça. Jesus se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. A multidão, pelo fato de estar de pé, define sua disposição de aprender e de receber ou acolher as orientações vindas do Mestre. Então nós temos que estar sempre ali em pé, querendo saber onde está Jesus, né? Onde estão os seus ensinamentos. E para isso nós temos uma casa espírita, nós temos um templo religioso, e pode ser de uma outra religião. O importante é que você não perca a sua religiosidade ou a sua religião. Mas aqui estamos falando da doutrina espírita. A semente citada no texto evangélico retrata os ensinamentos de Jesus contidos no seu evangelho. E os diferentes locais onde a semente foi semeada simbolizam a diversidade evolutiva dos seres humanos. O semeador é Jesus, nosso orientador maior, guia e modelo da humanidade terrestre. Então, repetindo, o semeador é Jesus, nosso orientador maior, antes da chegada dele no planeta, até hoje, nos dias atuais, e é nosso mestre, é o governador deste planeta. No Livro dos Espíritos, na pergunta 625, Kardec faz uma pergunta à espiritualidade. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e de modelo? A resposta é a mais curta do Livro dos Espíritos: Jesus. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, editora FEB, capítulo 17, item 6. E nesse sentido, Emmanuel nos esclarece: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sincero ao roteiro santificador dessa via bendita e eterna, procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, de todos nós, para que o tesouro não passe despercebido por nós. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Está no livro Pão Nosso, no capítulo 25, nas estradas. Essa semente santificante que é o Evangelho, os ensinamentos,
que virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, ela vem através, de repente, meus irmãos, de um livro que você recebe de um amigo, de um parente, enfim, um livro espírita, ou um convite para frequentar uma casa espírita, para participar, de assistir uma palestra, tomar um passe, enfim, vem de várias maneiras. Jesus nos chama de várias maneiras. Nós temos que estar pronto para o chamado quando chegar. Mas eu acho que já está na tua hora, meu irmão, minha irmã, de um encontro com Jesus, através dos seus ensinamentos, que é o Evangelho, que são palavras de vida eterna, são válidas antes da vinda de Jesus, válida quando ele veio aqui no planeta e deixou de herança esse ensinamento maravilhoso, e que é válido a qualquer século, em qualquer dia, em qualquer parte do universo, porque o Evangelho de Jesus é a lei divina do nosso Pai. São leis imutáveis, palavras de vida eterna. Ao longo do caminho, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Comeram não. Está em Mateus, capítulo 13, versículo 4. Este tipo de solo ou local onde as sementes caíram simbolizam as pessoas que permanecem à margem das orientações espirituais que lhes chegam durante a existência. Somente as reencarnações sucessivas associadas ao aprendizado desenvolvido no plano espiritual poderão reajustar os situados ao pé do caminho para as realidades espirituais e para a importância do Evangelho. Meu irmão, se você teve a oportunidade de estar mais uma vez aqui no plano físico, no planeta Terra, você está tendo a possibilidade, a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus. E através do conhecimento, você pode praticá-lo dentro do teu lar inicialmente, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente religioso, nos seus grupos de estudos ou no seu trabalho voluntário. Mas não faça como esses irmãos aí que ficam à beira do caminho, que só olham assim, eu já ouvi falar. Você já leu a Bíblia? Já ouvi falar. Você leu o Evangelho segundo o Espiritismo? Estou sabendo, é muito bom, mas não leu. E o pior, não pratica. Né? Lugar pedregoso. E outra parte caiu em pedregais onde não havia terra bastante. E logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porém não tinha raiz. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. O que significa esse lugar pedregoso? As pedras indicam formações mentais cristalizadas ainda existentes em todos nós, espíritos imperfeitos. Esse repetente foi colocado por mim. Mas que precisam ser removidas ou desfeitas, seja pelo conhecimento das verdades imortais, seja pela melhoria moral, bênçãos concedidas pela bondade do Pai Celestial. Desde a vinda de Jesus e após a terceira revelação no século XIX, através de Allan Kardec, e até os dias de hoje, em pleno século XXI, através das mensagens, dos livros, que inundam as livrarias espíritas, enfim. O que não falta é livro para ser estudado, ser compreendido e aplicado, né? No seu dia a dia. As pessoas simbolizadas pelo terreno pedregoso são as entusiastas de primeiro momento, que ante os menores obstáculos que surgem no exercício do bem, não conseguem se manter fiéis aos ensinamentos de Jesus e dele se afastando. São aquelas pessoas que são convidadas para participar de uma casa espírita, participar de um grupo de estudos, ou até de um trabalho voluntário, né, que se faz aí, trabalho voluntário em unidades hospitalares, em asilos, orfanatos, presídios, enfim. Mas de repente a pessoa, eu fui ali naquela casa espírita, mas o fulano, a beltrana, o ciclano, não sei o quê. Esquece, você não vai para a casa espírita por minha causa ou por causa de fulano ou de beltrano.
Você vai participar dos trabalhos de uma casa espírita, dos trabalhos voluntários, dos estudos de um grupo de estudo, por você. Você vai para entender e seguir os ensinamentos de Jesus. E tem entre espinhos, que reconhecem as pessoas, né? Que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros e não em si próprio. É aquilo de faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço, mais ou menos isso, né? Agora, esses espinhos também, eu costumo dizer que eles representam também, eu coloquei aquelas 2 latas de lixo, os espinhos também representam, que são nossos obstáculos mais cruéis nas nossas existências, é o egoísmo, a intolerância, a maledicência, o orgulho e a vaidade. Entre tantos outros vícios que criam obstáculos ao processo de evangelização da criatura humana. Qual é a solução aí? Tem uma ferramenta que a doutrina espírita nos recomenda a todo instante, em todos os estudos. Reforma íntima. E o que é a reforma íntima, meus irmãos? Reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento de nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, num homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre, dentro e fora de si. E aonde fazer a reforma íntima? A nossa irmã ali já está dando uma dica. Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência. No nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, né, profissionais ou religiosos, amigos e inimigos ou adversários, e ainda nos meios em que colaborarmos desinteressadamente em servir. Eu já falei agora há pouco, são os trabalhos voluntários. E o que não falta é trabalhos voluntários. Esse caderno que eu coloquei, essa imagem aí, que o caderno em branco chama-se Tempo, né? E nós somos os autores de todos os capítulos que se desenrolam por fatos vivos no livro da eternidade. Ensinamento do nosso querido Chico Xavier. Então ali nós vamos ver ali aquelas páginas em branco. As páginas anteriores já foram escritas, vividas por nós até essa página em branco. Mas nós temos a oportunidade desta página em branco em diante escrever a nossa história, escrever a nossa vida. É como diz o nosso querido Chico, não podemos modificar o passado, mas com certeza podemos programar o nosso futuro. Então aquela página em branco ali está a oportunidade para você escrever daqui para frente, de hoje em diante, a tua reforma íntima. Lembrando que ela não é feita do dia para a noite. Ela leva tempo. É paulatinamente, mas você tem que manter essa mudança constante, te elevando espiritualmente. Faz-se necessário perseverar no desenvolvimento do senso moral, a fim de que o desejo de melhoria espiritual se transforme em ações efetivas, porque neste contexto o conhecimento nem sempre é suficiente. Eu quero dizer que eu ouço muitos amigos, colegas, eu já li todas as obras básicas de Kardec, e mais de 200 livros, e daí? Você leu? Ótimo. Entendeu, compreendeu e está, o mais importante, está vivenciando na sua vida doméstica, no campo doméstico, no campo profissional e no campo religioso, e no campo de trabalhos voluntários, no campo de grupos de estudos? É uma pergunta que eu estou fazendo para cada um responder para si mesmo. Diz o nosso querido Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as más inclinações. Você está fazendo isso, meu irmão? E a outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir,
que ouça. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 8 e 9. Olha, só fazendo aqui uma observação, e de 1 a 100, outro a 60 e outro a 30. Ou seja, esta minha explanação provavelmente pode atender entre centenas de companheiros, de irmãos que estão lendo. De repente, um vai absorver. Então é 1 a 100. De repente, pode ser 60 ou a 30. O importante, se nesta minha explanação, um irmão, uma irmã, atentar, fazer uma reflexão e mudar o seu modo de vida no campo espiritual, obviamente no campo físico, no campo material também, tenha certeza que vai progredir no campo espiritual. Vai chegar de retorno à pátria espiritual melhor do que aqui veio, quando chegou. Ok, meus irmãos? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o alerta que nos informa ser preciso não apenas escutar orientações propriamente ditas, mas aprender a identificar as oportunidades de crescimento. O que eu posso fazer para crescer espiritual? Lembrando que nós estamos aqui no mundo físico, no mundo material, onde nada nos pertence, nem o corpo que nós estamos usando, essa veste, esse corpo aqui. Nós temos que um dia deixar tudo aqui. E nós temos que voltar para o mundo espiritual, que é a nossa pátria, melhor do que aqui chegamos. Então temos que estar sempre identificando aonde eu posso crescer mais, aonde eu posso estudar mais. E nunca usar, eu já estudei. Eu estou, meus irmãos, desde 1962, na doutrina espírita, aprendendo todos os dias. Até porque me ensinaram, eu aprendi que a vida é um eterno aprendizado. Você está sempre aprendendo. E sempre haverá oportunidade. E a própria ciência, a própria tecnologia, na vida atual, nos informa. Eu sou da década de 50, de 40, de 60. Não existia a tecnologia que existe hoje. Então há sempre uma mudança. E nós temos que estar sempre identificando as oportunidades de crescimento. Trabalhos voluntários, praticamos a benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência, indulgência e perdão, que eu chamo de BIP. Temos que sempre andarmos iniciados do BIP. Benevolência, indulgência e perdão. São 3 palavrinhas um pouco difíceis de colocar, né? Porque se falar em benevolência, indulgência e perdão principalmente, vamos ter aí horas e horas de divergências e tudo mais. Mas vamos praticar, devagarinho, devagarinho. Os adeptos sinceros do Evangelho de Jesus são assim a boa terra, inspirados nos ensinamentos da Boa Nova, e esforçam-se em vivenciá-lo sem medir sacrifício. Hoje eu não vou porque estou cansado, está chovendo, eu acho que vai chover. Hoje tem o final da novela, tem o final de Big Brother, enfim. Hoje tem um filme que... Calma, há tempo para tudo, mas agenda a tua vida para o teu trabalho profissional, teu trabalho religioso e teus estudos, e teu aprendizado espiritual. Bezerra de Menezes nos deixa uma mensagem maravilhosa. Quantos de vós que aqui presente darão frutos, ou seja, quantos de vós, ouvintes, companheiros que estão assistindo, estão apreciando o nosso vídeo, quantos de vós estarão aqui, que estão aqui agora nesse momento, vão permitir que tudo que vocês escutaram e escutam se enraizam, transformem vocês e sigam adiante, se transformando nessa árvore que dará bons frutos, que vão gerar novas e boas sementes? Cada um dá a sua resposta para si. Não precisa responder para mim, nem responder para o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, nem para o teu anjo de guarda, nem para o teu mentor. Cada um faz uma reflexão sobre essas frases, esse comentário de Bezerra de Menezes. E no livro Ceifa de Luz de Emmanuel, Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Aí vem aquela pergunta, meus irmãos: que tipo de solo é o seu coração? Você também não precisa responder para mim. Responde para ti.
Que tipo de solo atualmente está o teu coração? Se está num solo pedregoso, entre espinhos, leva para uma terra fofa, através do conhecimento. Está Mateus, no Evangelho de Mateus 13, versículos 1 e 23. Que tipo de solo é o teu coração? Assim, meus irmãos, fechamos aqui esse estudo. Caso haja interesse de alguns irmãos, por gentileza, façam comentários, peçam solicitações, colocando o nosso e-mail evangelionolar.rj@gmail.com aos cuidados de Edson. Eu estarei pronto a servir e a enviar informações adicionais. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E muito obrigado.